Bom dia a todos. Estamos aqui hoje para o webcast dedicado ao Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva. Hoje o webcast será dividido em duas partes. Iremos falar sobre inovação produtiva para os territórios de baixa densidade, que já tenham um aviso aberto, e depois iremos abordar o registro de pedido de auxílio atualmente disponível para os outros territórios. Qualquer questão que surja ao longo da apresentação, podem deixar as vossas questões no chat, que serão respondidas logo que possível. Vou então passar uma apresentação de PowerPoint para facilitar a comunicação e o vosso entendimento. Então, como já referi, vamos iniciar o nosso webcast com um aviso disponível para os territórios de baixa densidade. Para começar, então, referir que são suscetíveis de apoio às operações de natureza inovadora que se traduzam na produção de novos serviços, de novos bens e serviços ou na marketing. A par disso, a operação deverá estar relacionada com uma das seguintes tipologias de ação. Para começar, temos a criação de um novo estabelecimento ou a diversificação da atividade de um estabelecimento na condição de a nova atividade não ser a mesma ou não ser semelhante à exercida anteriormente. De seguida, temos o aumento da capacidade de um estabelecimento já existente, sendo que nesta tipologia a empresa deve garantir o aumento de pelo menos 20% da sua capacidade instalada no ano pré-projeto, sendo admitido o aumento em termos de valor bruto de produção ou outro critério que seja tecnicamente sustentável para a empresa. Temos também a diversificação da produção de um estabelecimento para produtos não produzidos anteriormente. Aqui, os custos elegíveis devem exceder pelo menos 200% do valor contabilístico dos ativos reutilizáveis. Por fim, temos a alteração fundamental do processo global de produção de um estabelecimento existente, sendo que aqui os custos elegíveis devem exceder a amortização e a depreciação dos ativos que são associados ao processo a modernizar, no decurso dos 3 exercícios fiscais precedentes, ou seja, 2022, 2023 e 2024. Para cada atividade definida no projeto, deve ser também especificada a sua tipologia de inovação que está associada a cada investimento. Neste caso, falamos de inovação de produto, de processo, de marketing e organizacional. Na inovação de produto, inicialmente realçamos que o termo produto refere-se tanto a bens como a serviços. Aqui falamos na introdução de um bem ou serviço novo ou significativamente melhorado. Nesta inovação incluem-se melhorias significativas, quer sejam em especificações técnicas, componentes, materiais, softwares incorporados ou outras características funcionais. Falamos de inovação de processo quando nos referimos à implementação de um método de produção ou distribuição que seja novo ou significativamente melhorado. E aqui incluem-se tipos de inovação com mudanças significativas de técnicas e de equipamentos ou de softwares. Na inovação de marketing, esta consiste na implementação de uma nova abordagem ao marketing mix, ou seja, ao produto, ao preço, à distribuição e à promoção, na oferta de bens e serviços que são transacionáveis, incluindo os elementos tangíveis e intangíveis do seu produto. Neste caso, a empresa deve recorrer a diferentes estratégias de comunicação tradicionais, como publicidade, outdoors, stands em feiras, mas também deve investir em estratégias mais digitais, como por exemplo o website design, o marketing viral e digital, a otimização de motores de busca, entre outros. Por fim, temos a inovação organizacional. Esta consiste na implementação de um novo método organizacional nas práticas de negócio da sua empresa, da organização do local de trabalho ou nas suas relações externas. Nesta inovação é valorizada a mobilização de recursos humanos qualificados, o investimento nas suas formações e o desenvolvimento profissional, bem como a utilização de modelos de gestão de inovação aberta. Por fim, a empresa deverá também garantir o grau de novidade e difusão, ou seja, será necessário que na vossa candidatura identifiquem se as inovações são ao nível da empresa, ao nível nacional ou ao nível internacional. Relativamente às entidades que se podem candidatar, neste caso são beneficiárias as micro, pequenas e médias empresas de qualquer natureza e sob qualquer forma jurídica, desde que tenham contabilidade organizada e cumpram com os requisitos de elegibilidade previstos. Para serem suscetíveis de apoio, as operações devem contribuir para aquelas que são as finalidades e os objetivos do aviso e cumprir com algumas das seguintes condições específicas.
Para começar, a empresa deve apresentar uma situação económica ou financeira equilibrada. No caso das PME, considera-se que a empresa cumpre este indicador quando apresenta um rácio de autonomia financeira não inferior a 15%. Quando falamos em empresas com menos de um ano de atividade, o critério para o cálculo deste indicador é diferente. Neste caso, a empresa deve garantir, até ao final da execução do projeto, o financiamento de toda a despesa elegível por um mínimo de 20% de capitais próprios. A empresa deve também demonstrar que não é uma empresa em dificuldade. Neste ponto, importa realçar que uma PME encontra-se em dificuldade se mais de metade do seu capital subscrito tiver desaparecido devido a perdas acumuladas. A empresa deve também demonstrar a viabilidade económica ou financeira da operação e dispor de fontes de financiamento para assegurar a sua realização. Deve também realizar um mínimo de 20% até à data de 25%, até à data do primeiro pagamento dos capitais próprios previstos no plano de financiamento da operação. Se a operação for financiada única e exclusivamente por autofinanciamento, esta condição não se aplica. No caso de candidaturas ao Compete 2030, ao Programa do Norte ou do Centro, deve-se ainda cumprir com o indicador do impacto do investimento. Ou seja, as despesas elegíveis devem corresponder a pelo menos 10% do ativo no ano pré-projeto. Mais uma vez, dar aqui o exemplo de se uma empresa nova, recente no mercado e não apresenta ativo fixo líquido no ano pré-projeto, este indicador também não se aplica. No que concerne às áreas geográficas, são então elegíveis as operações como investimentos em territórios de baixa densidade, eles estão definidos pela SIC Portugal 2020 nas regiões NUTS 2 do continente. As candidaturas só podem ser apresentadas individualmente e a operação deverá ter uma duração máxima de 24 meses, podendo, em caso devidamente fundamentados, ser aceito um prazo superior. Quanto ao período de candidaturas, este aviso abriu no passado 30 de julho e foi dividido em duas fases. A primeira fase estará aberta até às 17 horas do dia 28 de novembro de 2025 e a segunda fase estará aberta até às 17 horas do dia 31 de março de 2026. Vamos agora passar para as taxas de financiamento base para as respectivas majorações que estão definidas para este aviso. Relativamente às taxas de financiamento, importa referir que existem aqui duas taxas base. 25% para médias empresas, 30% para micro e pequenas empresas. No entanto, para além das taxas base, as empresas podem ainda contar com algumas majorações até atingir um limite máximo de 40% no caso das médias empresas e de 50% no caso de micro e pequenas empresas. Adicionalmente, quando nos referimos a operações localizadas nas sub-regiões NUTS 3 do Alto Alentejo, Beiras e Serra da Estrela, a taxa base é de 35% para médias empresas com um limite máximo de 50% e de 45% para micro e pequenas empresas com um limite máximo de 60%. Relativamente às majorações, se o projeto tiver investimentos que contribuam positivamente para a indústria 4.0 e para a transição climática, as empresas podem ainda beneficiar de um acréscimo de 5 pontos percentuais para cada uma delas, ou seja, aqui têm mais 10 pontos percentuais. Adicionalmente, se verificar a criação de emprego qualificado, as empresas poderão ainda beneficiar de uma majoração que pode ir de 2 a 5%. Se contratarem entre 1 a 3 pessoas, têm uma majoração de 2%. Se contratarem mais de 4, usufruem de uma majoração de 5 pontos percentuais. Realça-se aqui que se estivermos a falar de candidaturas que estão financiadas pelo Programa Regional do Alentejo, será atribuída uma majoração de 5 pontos percentuais quando se verifique a criação de 2 ou mais postos de trabalho qualificados. Por fim, as empresas podem ainda beneficiar de mais 5 pontos percentuais se a componente privada do seu investimento for financiada maioritariamente por capitais próprios. Para ser mais fácil a vossa percepção, dou agora aqui dois exemplos. Uma empresa do setor metalúrgico sediada em Faf, considerada um território de baixa densidade, é uma média empresa, vai investir em máquinas, equipamentos e painéis solares, vai contratar 6 recursos humanos altamente qualificados e tem um total de investimentos de 550 mil euros. Por ser uma média empresa, beneficia aqui de uma taxa base de 25%. Por contribuir para a transição climática, tem uma majoração de mais 5%. Por contratar 6 recursos humanos altamente qualificados, tem mais uma majoração de 5%, atingindo então aqui um total de incentivo de 35%. Uma empresa do setor metalúrgico sediada na Serra da Estrela, um daqueles territórios com condições especiais que eu falei há pouco.
Uma pequena empresa vai investir em máquinas e equipamentos, digitalizar o processo produtivo e adquirir painéis solares, vai também contratar 2 recursos humanos altamente qualificados e tem um total de investimentos de aproximadamente 500 mil euros. Pequena empresa, na região da Serra da Estrela, tem uma taxa base de 45%. Vai contribuir para a transição climática, tem um acréscimo de 5%, vai contribuir para a indústria 4.0, mais um acréscimo de 5%, vai contratar mais 5 recursos humanos altamente qualificados, mais uma majoração de 2%, ficando aqui com a taxa máxima de 60%. No âmbito destes avisos, e desde que estejam diretamente relacionados com o desenvolvimento da operação, são elegíveis os seguintes custos. Ativos corpóreos, e aqui estão incluídas todas as máquinas e equipamentos informáticos, incluindo o seu software necessário para o seu funcionamento. Nos ativos incorpóreos inclui-se a transferência de tecnologia através da aquisição de direitos de patente, quer sejam nacionais ou internacionais, de licenças, conhecimentos técnicos não protegidos por patente e também software standard ou desenvolvido especificamente para um determinado fim produtivo. Temos também outras despesas de investimento, onde se incluem despesas com a intervenção de contabilistas certificados ou revisas oficiais de contas para a validação das despesas dos pedidos de pagamento. Temos serviços de engenharia, estudos, diagnósticos, auditorias, estudos ou relatórios no âmbito do alinhamento da operação com o princípio da NSH, planos de marketing, projetos e serviços de arquitetura e de engenharia. Ainda no caso das operações que estão localizadas nos setores do turismo e da indústria e em casos devidamente justificados, podem ser ainda elegíveis a construção de edifícios, obras de remodelação e outras construções, com as limitações que eu vou identificar já de seguida. Então, relativamente às regras ou limites específicos à elegibilidade das despesas, importa aqui ressalvar algumas das limitações impostas pelo aviso. A despesa elegível mínima é de 300 mil euros e a máxima é de 25 milhões de euros. Outro ponto que as empresas devem ter especial atenção é ao cumprimento do efeito incentivo, ou seja, não podem ser apresentadas despesas com data anterior à data da candidatura, e aqui inclui-se também os estudos de viabilidade. Ou seja, à data anterior à data da candidatura não pode existir qualquer compromisso de encomenda de equipamentos ou de outro qualquer compromisso que torne o investimento irreversível, nomeadamente notas de encomenda, faturas, entre outros. As outras despesas de investimentos mencionadas anteriormente estão limitadas a 20% do total das despesas elegíveis. Se apresentarem um mapa de investimentos de 500 mil euros, as outras despesas têm de ter no máximo 100 mil euros. A despesa com o relatório da NSH está limitada a 15 mil euros. Os custos com o contabilista certificado ou revisor oficial de contas não podem exceder os 5 mil euros. Relativamente às despesas com a construção de edifícios ou obras de remodelação, estas estão limitadas aqui, mas por zonas. Para as zonas do Norte, Centro e Alentejo, as empresas que são dedicadas ao turismo têm uma limitação de 60% e para as empresas do setor da indústria a limitação é de 35%. No Algarve, a limitação para ambos os setores é de 70%. No entanto, e ainda na região do Algarve, as operações do setor da indústria que se enquadrem no âmbito da RIS3 regional e que contribuem para o desenvolvimento de soluções inovadoras baseadas em resultados de ID têm uma limitação de 90%. Aqui, queria ainda realçar que no caso de obras que necessitem de projeto de arquitetura, o projeto deve estar aprovado no momento da submissão, pois é um dos documentos obrigatórios para a submissão da candidatura. No decorrer da preparação da vossa candidatura é necessário que cumpram e definam aqui alguns indicadores, quer de realização, quer de resultado e de acompanhamento, e deverão ser cumpridos sob pena de terem aqui uma penalização no final da execução do projeto. Um dos indicadores são as inovações introduzidas na empresa. Neste indicador, deve-se indicar o número de inovações de produto, processo, de marketing organizacionais que sejam introduzidas pela empresa. Outro indicador são os postos de trabalho criados. Aqui, este indicador é calculado em ETI, equivalente a tempo integral, ou seja, é o conhecido full-time, e deve-se aqui indicar o número de postos de trabalho criados na empresa. A criação de emprego qualificado segue a mesma lógica do anterior, mas é relativamente aos postos de trabalho qualificados, ou seja, com nível de qualificação igual ou superior a 6.
O volume de negócios também é um indicador que é calculado neste projeto, e este indicador também deve ser feito de duas formas. Vai ser calculado o aumento do volume de negócios, quer em percentagem, quer em valor. O valor acrescentado por trabalhador segue a mesma lógica do anterior, ou seja, é calculado no ano cruzeiro e tem de ser feito de duas formas, em percentagem e em valor. A intensidade exportadora. Neste indicador deve-se indicar o aumento de intensidade exportadora na empresa, quer no ano pré-projeto, quer no ano cruzeiro. Para as operações que apresentem investimentos que se inserem na política setorial da transição climática, existem ainda mais três indicadores, que são as emissões de gases de efeito de estufa, o consumo energético e de recursos. Estes indicadores são calculados em percentagem e é necessário calcular a redução das emissões de gases com efeito de estufa, da redução do consumo energético e a redução do consumo de recursos na empresa, e este valor é medido no ano pré-projeto e no ano cruzeiro. Tal como previsto no início do webcast, passamos agora para uma breve apresentação do RPA que está agora disponível para os outros territórios. Então, o RPA refere-se ao registro de pedido de auxílio no âmbito do Sistema de Incentivos à Inovação Produtiva para os outros territórios que não sejam de baixa densidade. Este registro permite que as empresas iniciem os projetos de investimento antes da abertura oficial do concurso, garantindo que todos os custos incorridos são elegíveis e que cumprem com o efeito de incentivo que eu falei anteriormente. Ou seja, uma vez registado o RPA, através da plataforma SGO, as empresas podem iniciar os trabalhos do projeto, mesmo que o aviso ainda não esteja aberto. Este registro está disponível desde o passado 30 de julho e manter-se-á disponível até à abertura do respectivo aviso previsto para setembro. Apesar de ainda não existir nenhum aviso disponível, foram divulgadas algumas informações relativamente ao novo formato de financiamento. De acordo com as últimas notícias que foram partilhadas, prevê-se uma redução dos apoios a fundo perdido, ou seja, os concursos de inovação produtiva para outros territórios terão uma combinação de fundos a fundo perdido e de instrumentos financeiros. O apoio não reembolsável, ou seja, o apoio a fundo perdido, será reduzido para 25%, sendo que os restantes 25% serão financiados através do Banco Português de Fomento e ou da banca. Prevê-se aqui que as taxas base para as micro e pequenas empresas se situem nos 30% e nos 25% para as médias empresas. A componente reembolsável vai refletir-se naquelas que são as majorações do projeto, onde as micro e as pequenas empresas poderão usufruir de mais 20 pontos percentuais e as médias empresas de mais 15 pontos percentuais. Aproveito apenas para reforçar que nenhuma destas informações não dispensa a consulta do respectivo aviso quando da sua abertura. Obrigada a todos pela vossa participação. Todas as questões serão colocadas no chat, que foram colocadas no chat, serão respondidas com a maior brevidade possível. Até o próximo webcast.